Hora de conversar com Juliana Rosa. Nosso assunto de hoje são as negociações para a votação da reforma tributária. Sai até sexta ou não sai até sexta, Ju? Bom dia. Bom dia, pois é, mistério, né? Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, bom dia para os nossos ouvintes. Tá todo mundo num clima de bastante tensão na economia empresariada, economistas. Ontem divulgou um manifesto, um grupo de economistas e empresários para se colocar a favor da reforma tributária. Tem as últimas negociações ali de última hora que estão travando o andamento, o fechamento ali da questão para que o projeto seja votado até sexta-feira. O mercado financeiro ontem piorou muito com essa negociação de última hora que gerou uma série de impasses. Um deles aí é a questão de ter um conselho para poder arrecadar os impostos dos estados e municípios e daí distribuir esses impostos. São Paulo quer ficar com uma parte dos impostos, enfim, tem uma discussão ali dos detalhes de quanto que os estados que perderiam com essa mudança na tributação, mudando do destino que se produz para a origem, para onde se consome. O governo federal cria um fundo para poder compensar essas perdas e principalmente o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está liderando aí uma série de reivindicações e pede para que esse fundo tenha um valor maior. São vários detalhes aqui que, no final das contas, podem criar problemas que podem afetar a questão principal da reforma tributária, que é a simplificação, que é a redução de injustiças. O Bernard Api, secretário especial da reforma tributária, ontem se colocou em relação a esse pedido aí do governador, principalmente, mas outros estados também juntos ali, do governador de São Paulo, dizendo que essa proposta pode criar uma espécie de calote federativo, porque ele fala, bom, uma parte iria para o estado de São Paulo e aí a partir dali haveria distribuição, mas o que ele fala é que isso vai acabar afetando tecnicamente mesmo a redistribuição de recursos. O que eu ouvi do Bernard Api é que o que é importante, o que é fundamental é esse ponto de hoje toda a tributação é feita onde se produz, no destino. Aliás, onde você produz, né? Que não é no destino, é onde é a origem. E agora a mudança que se propõe, que o Bernard Api diz que é fundamental, é mudar para o destino. E porque normalmente o destino são estados mais pobres, que não produz. Então ele fala que mexer nisso, nessa mudança, é mexer na espinha dorsal do programa. Então, o que ele fala é que, normalmente, essa mudança ela acaba beneficiando os estados mais pobres, porque os estados mais ricos ficam com a maior parte da arrecadação, porque normalmente você paga o imposto aonde se produz e não aonde se consome. E os estados mais pobres consomem mais do que produz. Então, você tem uma discussão grande e importante, que eu acho para a gente poder resumir, é uma reforma que é considerada um divisor de águas na economia brasileira. É um sistema tributário que é super complexo, que é caótico, que é injusto, que gera um monte de brigas judiciais, porque tem várias interpretações. Ontem, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que é um dos economistas que assina o manifesto, eu perguntei para ele se, mesmo com algumas alterações que estavam sendo propostas, se ainda assim a reforma era vantajosa. Ele disse que sem dúvida. Ele disse que nada é comparável ao sistema tributário que a gente tem hoje, né? E ele falou que seria uma ducha de água fria se essa reforma não fosse aprovada nesse momento onde você tem um ambiente propício como desde a redemocratização não se tem
hoje uma oportunidade real de aprovar a reforma tributária. Ele até fala assim, olha, são 27 estados, são 27 legislações diferentes, cada estado tem uma regra. E ele fala, e cada regra dos estados é uma enciclopédia. Então, o negócio é tão complicado, complexo, que a gente, inclusive, perde arrecadação, né? Perde dinheiro, a forma como ele é feita também, você faz incentivos fiscais, fazerem milhares de caminhões ficarem rodando pelo país em busca de benefícios tributários, então se acaba perdendo também o que é natural de cada região. Então, ao invés de se produzir trigo no sul, por exemplo, onde o local ali favorável da produção, uma parte vem para São Paulo para ganhar benefício, aí parte da produção do trigo vem para São Paulo, depois volta para o sul. Então você cria uma série de questões que atrapalham muito a economia, geram distorções, geram perdas, e aqui os cálculos mais conservadores mostram que a economia brasileira cresce pelo menos 12% ao longo aí dos próximos anos com a reforma tributária. Enfim, vamos ver se consegue um acordo. E, como disse o Armínio Fraga, ele falou uma frase importante, que ele diz que o Congresso precisa dar essa reforma ao Brasil. E é isso, a gente está falando sobre algo que é estrutural e que a gente não pode mais conviver com um sistema tributário que gera tantas distorções e é tão complexo, tão ruim para o crescimento econômico. E que loucura, né? Como é difícil você mexer num sistema tão disfuncional. Ninguém nunca conseguiu aprovar uma reforma tributária satisfatória nesse país maluco. Juliana Rosa volta com outras análises e números amanhã neste mesmo horário. Beijo, Ju. Beijão.